fonte de criação da sua vida é você. Já ouviu falar sobre isso? Seu ponto de vista cria a sua realidade. Uma quantidade expressiva de pessoas me pergunta: Luciane, por que você está sempre positiva? Luciane, por que você está sempre buscando a melhor interpretação? Bom, eu aprendi que meu ponto de vista cria a minha realidade. E tudo aquilo que o meu cérebro identifica, decodifica, ele aceita como realidade. Muitas coisas que o nosso cérebro não conhece, quando ele é exposto ao tema, quando ele é desafiado dentro daquele assunto, a tendência natural dele é reagir, dizer que é bobagem ou não decodificar. O que eu quero dizer? Não traduzir, não entender. Então, não importa onde você está agora, que você não sabe onde vai chegar amanhã. Porém, a maneira com que você traduz o seu agora, a maneira como você se comporta no agora, a maneira com que você lê o seu agora, isso sim vai determinar o que vai acontecer para frente. É muito importante que você acolha o olhar de que você é a fonte criadora. E se você é a fonte criadora, você começa a perceber que não é só sobre o que você está fazendo com a sua vida, com as suas relações, com as oportunidades, mas é o que você está criando. Quando eu leio muito sobre dificuldades, quando eu converso muito sobre dor, tropeços, sabotagens, manobras, novas formas de criar um problema para o outro. Quando eu leio muito isso, observe. Se você vê um filme durante muito tempo, logo a sua mente começa a reagir como se tudo fosse igual àquilo. Eu lembro que existe uma série americana que fala sobre um médico autista. E eu descobri, mexendo nas coisinhas, uma série similar, mas russa. E lá fui eu assistir Doutor Ali. E falava de todas as peripécias de contratação, de cirurgia, desafios pessoais que ele passava por ser autista. E ali eu vi um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 40 capítulos, 80 capítulos, e o negócio está crescendo. E de repente eu me perguntei, né? Eu vou ficar escrava disso? Por incrível que pareça, minha televisão deu problema. E eu não consegui mais assistir. Fiquei muito zangada. Poxa, agora que eu achei um filme que eu gostei, criança, dá um jeito aí. E aí minha filha identificou um programa, que eu não vou saber dizer o nome, onde eu comecei a pagar e continuei assistindo. Muito bem. De repente, naquela mesma semana que eu voltei a assistir e que eu me perguntei, né, por que se interrompeu a minha possibilidade de assistir? Mas tudo bem, fiquei quieta. Eu estava no meu local de trabalho e fui transferida para um outro local onde o corredor de passagem era muita gente e num lugar estreito. E eu cheguei um pouco atrasada
e fui correndo para minha sala e de repente alguém por trás, passando, muita gente, alguém por trás me abraçou e falou: doutora, que saudade. Gente, na hora que a pessoa me abraçou e eu senti um monte de gente em cima de mim, eu tive a sensação idêntica de um autista. E aquilo me trouxe um desconforto e graças a Deus, imediatamente eu falei ali. Quando eu percebi que eu estava respondendo como ali, eu digo, opa, parou, aqui eu não assisto mais. E aí, obviamente, eu busquei os capítulos que me interessavam, o final da série, cortei. E aonde eu estou querendo chegar com isso? Quando a gente conversa com uma pessoa que só fala palavrão, só fala coisas funestas, daqui a um tempo a gente está falando sobre o quê? Quer me dizer? Quando você está no meio de pessoas que falam sobre superação, desempenho, transformação, daqui a um tempo você está falando sobre... Hoje eu tenho 58 anos, mas quando eu estava com 40 anos, na verdade com 39, eu conheci uma federação que se chama JCI, Junior Chamber International, conhecida Câmara Júnior. E na JCI, por eu estar já próximo da idade de não poder mais exercer nenhum cargo, eu então pleiteei a possibilidade de ocupar um cargo. E era um lugar que eu tinha muito prazer de estar, porque eram jovens, em plena segunda-feira, conversando sobre novos projetos, conversando sobre expansão de ambiente, criando projetos, principalmente porque a JCI ela se divide em 3 eixos: internacionalismo, buscar novos lugares, comunidade, cuidar da comunidade e treinamento, aprimoramento, capacitação. E esse é o eixo que me interessava muito. Mas ali eu fui descobrir novas pessoas, novos amigos, novos olhares. Então, estávamos sim, após as reuniões, sentados, muitas vezes num barzinho, falando sobre os novos projetos que deveriam ser feitos para o bem-estar da comunidade. Buscando novos encontros em novas fronteiras, onde pudéssemos conhecer um novo estado, um novo país, uma nova cultura. Por quê? Quando nós queremos mudar os nossos resultados, o primeiro ingrediente é ambiência. Qual é o ambiente que você está convivendo? E eu sei disso. Então, quando eu busco estar com pessoas que pensam positivo, quando eu busco pessoas que querem ampliar o seu espaço, que querem estudar, que querem conhecer novas ferramentas, que querem alcançar novas condutas, eu estou me obrigando a fazer a mesma coisa. E quando eu estou numa nova ambiência e eu conheço novas pessoas, essas pessoas estimulam em mim novos hábitos. E esse lugar novo, essas pessoas novas, elas vão me trazer ideias novas, elas vão me trazer um novo olhar, elas vão me levar numa próxima direção. E essa próxima direção me estimula a ter novas atitudes. Então é muito importante que a gente consiga olhar para a perspectiva positiva da vida e entender que estarmos numa condição pobre de dinheiro, pobre de ideia, pobre de conduta, pobre de saúde, pobre de mentalidade, a gente só dá trabalho. Porém, para que a gente saia da posição de pobreza para a condição de abundância, é fundamental termos uma mentalidade
para ser mais chique, um mindset de crescimento. Como você vai trabalhar o seu ambiente mental em crescimento se você não convive com pessoas que acreditam nisso, que buscam isso, que querem isso? É muito importante que a gente consiga olhar para o nosso ambiente de maneira positiva, porque a nossa mente então vai criar alternativas e resultados positivos. Ah, Luciane, mas você não quer que eu olhe para as dificuldades da vida, você não quer que eu olhe para as pessoas que estão passando limitação, você não quer que eu me dê conta das ameaças. Não. O que eu quero é que, ao invés de você colocar essa situação na sua frente, portanto você não enxerga mais nada além dela, eu gostaria que você colocasse num lugar onde você sabe onde ela está. Não precisa esconder, mas também não precisa fazer dela seu foco. Ela pode estar num campo onde você observa e escolhe criar novas alternativas, dar um mercado melhor. Quando eu falo de mercado, é assim: eu sei que as crianças estão passando por X dificuldade. Vamos criar, então, técnicas, jogos, programas, e que muitas vezes, por exemplo, posso citar, a JCI tem um programa chamado Oratória na Escola. E há uma jovem, que hoje já não é mais jovem, mas saiu do Brasil e conheceu o mundo através do Oratória na Escola. Por quê? Porque ela ganhou no município dela, ela ganhou no estado dela, ela ganhou no país dela, e ela então sai para fora do país e, como campeã mundial da JCI em oratória, ela se torna uma pessoa que passa a visitar outras organizações locais da JCI. Então existem projetos que vão nos dar condição real de as crianças estão desocupadas, estão envolvidas com X, Y, Z, que está altamente improdutivo. Ao invés de combater aquilo que é improdutivo, vamos criar alternativas que tragam essa criança para uma conduta mais produtiva, mais positiva. Ao invés de nós reclamarmos que agora só se joga garrafa PET no lugar errado e que nós estamos durando menos do que um saco de supermercado e que, portanto, a gente tem que aproveitar a nossa vida, porque a gente dura menos do que um saco de supermercado no lixo, será que a gente não pode buscar estimular aquele profissional que sabe criar outras utilidades para a garrafa PET, outras utilidades para o saco plástico, outras utilidades para o lixo? Não é esquecer aonde está a dor, mas é não transformá-la no seu olhar principal e buscar alternativas. O que mais é possível, o que nós podemos fazer? É nesse desafio que eu acredito que é importante. Por quê? Em todo beco sem saída, se você olha de forma produtiva, há sempre uma passagem secreta. Vou repetir. Em todo beco sem saída, se você foca nas alternativas, haverá uma passagem secreta. Por quê? Porque você é luz. Você tem habilidades, capacidades, possibilidades que somente o ser humano tem. Nós somos o melhor computador que existe. A gente não reconhece, não admite, não quer entender isso, mas é verdade. Então,
Nós precisamos trabalhar para que o sofrimento dure pouco e para que ele de verdade demore a acontecer de novo. Mas no meu olhar, isso vai acontecer quando eu fortaleço o lado positivo do indivíduo, quando eu faço ele reconhecer as suas habilidades, as suas capacidades, as suas possibilidades. Enquanto psicóloga, eu imagino que é muito ruim quando a gente está na beira de um buraco, a gente pula nele e lá a gente fica assim, olha, vou precisar de uma corda de 20 metros. Vou precisar de uma lanterna. Olha, vê se tem uma bota aí, porque tá cheio de cobra aqui. Agora, se eu paro na beira do buraco, se eu paro na beira dos meus medos, das minhas inseguranças, das minhas dificuldades, das minhas limitações, e olho lá e digo, vou precisar de bota, vou precisar de uma corda. Por mais que o meu material não seja suficiente, quando eu chegar no fundo daquele buracão, eu vou ter caminhos para sair de lá. Então, a jornada que nós estamos empreendendo na nossa vida não precisa ser uma jornada solitária. É uma oportunidade de crescimento para nós e para quem está à nossa volta. Por quê? Se nós buscamos o crescimento, nós vamos inspirar outras pessoas. E aquilo que eu sofri, o próximo pode sofrer a metade ou nada. Então, é muito importante que a gente entenda que os olhos são a candeia da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo está cheio de luz. Está lá em Mateus 6:22. Então, se nós calibrarmos o nosso olhar, se nós afiarmos o nosso pensamento, se nós prepararmos o nosso verbo e as nossas atitudes para estarmos numa candeia iluminada, os nossos resultados também serão iluminados. Então, nós precisamos entender que as oportunidades, elas podem se transformar, sim. Porém, elas precisam ter uma credibilidade. Ter de você um olhar diferenciado. Porque você, eu, nós, sabemos que somos a fonte de criação da vida. Sabemos que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E por isso, eu escolho olhar da melhor maneira possível para o que quer que seja. E isso, para mim, é fé. Quando a gente pega uma manteiga congeladinha e vai em direção à frigideira quente, antes dela bater na frigideira, a gente já vê ela derretida. Fé, para mim, é manteiga na frigideira. E luz é quando a gente entende que é o nosso olhar, o nosso falar, o nosso agir que vai estimular, incentivar, fortalecer para que aqueles que estão no nosso entorno façam mais disto. Por isso eu levanto a bandeira do ser feliz. Seja feliz. Olhe para o que quer que está acontecendo com um bom olhar. Afinal de contas, vou repetir, eu não decorei, mas em Mateus 6:22 diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, que a gente possa despertar a verdadeira beleza, a verdadeira luz dentro de nós.
que nós possamos entender que o cenário complicado e ruim, ele está ali apenas para te dizer o que de melhor você pode usar de você para ajudar lá. As emoções, as turbulências, os desafios, elas acontecem para que a gente consiga entender o nosso campo vibracional e decidir, é para lá que eu quero ir? É isso que eu quero fazer? Ou eu posso identificar que essa emoção não é aquela que eu gostaria e eu posso então fazer um caminho inverso, um caminho melhor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente trabalha nesse amor, nós conseguimos reconhecer que a beleza, a luz, a força, ela vem do nosso interior. E o mundo é manifestação daquilo que eu vejo. Que você possa, então, se permitir ser tão positivo e produtivo quanto eu me treino ser. Eu me treino ser porque eu lembro que na minha juventude eu dizia assim, o time vai perder só para não ter que enfrentar. Se ganhasse eu ficava feliz, se perder eu disse que ia perder mesmo. Eu dizia que não me interessava em ganhar ou ter alguma coisa, porque se eu não ganhasse não ia sofrer. E não deu certo. Não deu certo, eu não criei uma vida tão produtiva, amorosa, carinhosa, acolhedora como eu tenho hoje. Então eu deixo para você a minha dica. Seja feliz. Olhe para tudo de maneira produtiva e positiva. Coloque a luz no seu olho. E quando você entender que a sua palavra, o seu olhar, a sua ação produz resultados, você vai identificar que você veio para fazer a diferença. Você é luz. Viemos para fazer a diferença. Se você entende que existem outras pessoas que precisam ouvir o que foi falado, que pode contribuir com ele, encaminhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui a sua contribuição para que possamos levar essa bandeira de melhorar o nosso olhar, melhorar o olhar dos que estão à nossa volta e que a gente possa trazer mais situações, mais pessoas, mais oportunidades de viver o amor verdadeiro. Até breve.